Marte simplesmente responde pela nossa capacidade de agir, reagir, defender o próprio eu, Deus da guerra, Deus da assertividade, numa passagem estendida pelo signo de Câncer, que é o tema do nosso vídeo aqui para a gente refletir juntos. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, seja muito bem-vindo. Vocês sabem que é sempre uma honra eu ter a confiança de vocês, tanto na escuta quanto naquele seu like maravilhoso. Se inscreva. Se você está de volta e não se inscreveu ainda, se inscreve, que dá para a gente ver que vocês retornam, mas não se inscrevem, alguma leva da galera. Então agradeço muito quem aqui, galera raiz. Mas vamos juntos aqui pensar nessa passagem estendida de Marte sobre o signo de Câncer. E eu já queria começar para a gente pensar, já manter essa imagem do Visual Hustles do Instagram. Convido vocês a seguir lá. Vocês sabem que eu sou super visual e eu acho genial a gente pensar sobre isso para qualquer trânsito. A gente quer só ficar construindo as coisas no mesmo lugar, ou a gente quer fazer uma espiral, e eu achei essa imagem muito legal para a gente pensar numa função planetária que rege a nossa ação, a nossa forma de reagir, a nossa defesa. Então achei super pertinente, e a gente vamos falar das simbologias que estão envolvidas nessa passagem, o fato de Marte e por que Marte está na sua queda no signo de Câncer, e explorar um pouquinho isso, não de uma forma binária, bom ou ruim, mas o que a gente faz com isso. Entender de várias maneiras os pontos que a gente pode esperar dessa combinação, datas e algumas dicas no final que eu quero dar para vocês, para a gente pensar juntos aqui em como atuar diante do Deus da guerra. Aqui a gente vai falar de Marte, Áries, na mitologia, Deus da guerra. Vamos ver aqui, vamos voltar para falar dessas simbologias todas, algumas datas e por que eu trouxe o signo de Leão aqui junto. Nós teremos uma passagem super estendida em Câncer. Ele está em Câncer desde 4 de setembro, 2 mesezinhos, vai para Leão no dia 4 de novembro, e aí nós temos o início da retrogradação ainda em Leão. Coloca os graus para você estar sempre de olho no seu mapa, sempre de olho na área de experiência. Vamos falar de área de experiência também um pouquinho lá na frente. A volta do Marte para Câncer em janeiro de 2025. O final da retrogradação em Câncer. E olha, gente, olha quantos meses de Marte em Câncer. A gente conta 2 nessa primeira leva, que é legal para a gente entender o que mobiliza aí nessa área de experiência que você tem Câncer. E depois de janeiro ele fica até abril, até meados de abril. A gente está falando de 6 meses e meio, 7, aí nessas idas e vindas, nesse signo, para a gente explorar com bastante carinho. E claro, olhar também onde você tem o Leão. Vamos voltar a falar disso. Marte, ele está domiciliado, ele está em casa. Apesar de não ter bom ou ruim na astrologia, eu não acredito no bom ou ruim, vocês já sabem, a gente tem as dignidades astrológicas que servem para inspirar a gente a pensar. Então, Marte está em casa, a função marciana está plena da sua potência. Por que a gente tem as dignidades? Porque uma função, ela está mais à vontade num signo do que em outro, como nós. Se a gente vai na casa da mãe, na casa de alguém íntimo, você se permite estar mais relaxado. Mas se você vai numa atividade mais formal, na casa do seu chefe, sei lá, você vai ficar mais centrado ali, não vai estar tão espontâneo. A mesma coisa com os planetas. Então a gente tem o domicílio em Áries, onde ele está paramentado, onde ele tem um signo que permite, né, essa explosão, essa assertividade marciana. O exílio, onde ele está fora de casa, em Libra. Aqui a gente tem, não vou entrar, que não é mérito do vídeo, mas aqui a gente tem realmente um desafio de ação num signo, na ação individual, a defesa do eu, que é Marte, num signo da dupla. E só um parênteses sempre, pessoal, vocês que estão ouvindo isso, que a gente está falando de trânsito e pensando no seu mapa de nascimento, você que tem o Marte em Libra, por exemplo, tudo tem luz e sombra. Aí dá o diplomata, como é que você usa esse Marte na balança, na Libra, né, em Libra. A exaltação, onde ele está pleno da sua potência também em Capricórnio, a ação direcionada, a ação concreta com a exaltação em Capricórnio. E o signo oposto, então, Câncer, traz aí a sua queda. A gente vai explorar essa ideia da dignidade para a gente pensar onde as coisas ficam enviesadas, o que a gente consegue ter de insight com essas coisas enviesadas, até para a gente poder
trabalhar isso. A tarefa é para dentro, né? Com Marte em Câncer, a nossa tarefa é para dentro. E vamos ver isso. Última retrogradação em Câncer em 2007, coloquei aqui as datas. Marte retrograda a cada 2 anos, tá? Aproximadamente. Então a última foi em 2007, vou colocar as datas para vocês. E coloquei aqui marcado para vocês já pensarem nessas 2 casas, áreas de experiência. E claro, gente, planetas. Você que tem Câncer forte no mapa, é Sol, Lua, Ascendente, Marte, me conta aqui o que você tem em Câncer. Você tá mais chamado para esse ciclo, né, mais inquieto com Marte ali. E, como sempre, a gente comenta aqui, os signos da cruz, né? Então a gente está falando de Câncer, Capricórnio, Áries e Libra, que formam, né, os ângulos de 90 graus e a oposição, são signos mais acionados por essa energia marciana. Depois eu vou fazer um outro vídeo de Marte em Leão, dessa passagem por Leão, porque é toda uma outra simbologia. Mas eu marquei as 2 casas por conta dessas idas e vindas das datas que a gente falou. Você já está de olho ali, você já está antenada na área que vai também entrar em Leão nesse meio do caminho. Últimas retrogradações para a gente olhar. Eu sempre gosto de fazer eu adoro fazer isso comigo, então eu faço com vocês, dando a chance de você dar uma olhada ali quando que foi que Marte, de repente, é um dos seus signos, onde ele ficou posto. Eu coloquei as últimas retrogradações, tanto a de Câncer, 2007, gente, olha só. E aí vocês olharem as últimas, né? Nós tivemos em 2022 em Gêmeos, em 2020 em Áries, o ano da pandemia, super ali paramentado no seu signo de domicílio, depois 18 em Aquário, por aí em diante, para vocês terem um pouco de retrospectiva do que a gente vai falar aqui de Marte. Claro que muda muito o signo onde ele está, dramaticamente muda onde ele está, mas dá para você ter alguns insights aí das áreas de experiência que foram acionadas pela inquietude marciana nesses períodos, tá? Mas os signos interferem demais, ok? Quando a gente está falando de um ingresso de Marte em Câncer, nós vamos olhar então como a gente toma vantagem dos planetas lentos, porque o Marte em Câncer vai acionar um sexto lá no final, né? Com Urano em Touro, quando ele chegar lá no final, vai demorar um pouquinho, e aciona o trígono com Saturno e Netuno. E também lá no final da linha aciona a oposição a Plutão, que voltou para Capricórnio. Tem vídeo aqui no canal falando só disso. Então, cancerianos de plantão, cancerianos, capricornianos, o vídeo de Plutão, a despedida desse último toque, já tem esse tema para lidar até 19 de novembro. E nós colocamos ali no balaio o Marte agora em Câncer, que está acionando esse eixo aí para vocês que tem Capricórnio e Câncer forte no mapa. Ok? E de novo, vamos lembrar da imagem. Vou voltar para a gente pegar essa imagem e ficar com ela, gente. Como a gente quer lidar com a ação. Ok? O que quer que está acontecendo aí na sua vida, como é que a gente coloca? A gente coloca esses acontecimentos ali de uma forma rígida ou a gente cria uma espiral disso? Queria muito que vocês ficassem com essa imagem por conta de ser Marte. Vamos à simbologia, gente, para a gente pensar um pouco e entender por que dessas dignidades todas, por que tem o seu lado desafio, Marte em Câncer, e como a gente pode movimentar isso. Lado luz. Então a gente está falando de uma função planetária que fala da nossa ação, da nossa reação, da forma da gente defender o eu. Marte é um soldado. Marte está ali para defesa, na nossa área, a nossa forma de estar no mundo em termos de reação e imposição da vontade. Então ele rege movimento, vitalidade, energia, enfrentamento, é a independência, o autônomo, né? Quem tem Áries forte, Marte forte, é o independente, o que vai sozinho, o que te encontra lá. Tem todo esse lado de independência, de coragem, de autoconfiança. Então, nós vamos desdobrando aqui essas características luz de Marte. Marte é tido pela astrologia tradicional e pelos antigos, ele é de fato relacionado a um planeta dito maléfico. Tome muito cuidado com isso, mas entre aspas, o maléfico porque ele tem a sua explosão, né? Então ele rege no lado sombra
o lado da violência, da agressividade, da destrutividade, egoísmo. Se a gente pode ter um lado luz de um autocentrismo, né, de a gente olhar isso como a independência, cuidar de si, talvez como um lado luz. Quando a gente vai para um egoísmo extremo, a gente cai na sombra de Marte. O impulso, o instinto. Então, quando o Viu já fez, quando o Viu já falou, é a tal da espontaneidade de Marte, né, a espontaneidade de rapidez, velocidade. Então, a gente entra nesse lado sombra do arquétipo marciano. Agora, a gente está falando de como o planeta está com a tônica. O planeta não age sozinho, gente. Isso é um básico de astrologia para entender. O planeta precisa de um signo para se expressar. E aqui a gente está falando que ele se coloca, então, em águas cancerianas. Vamos explorar isso? Câncer é um signo de água e o Marte está associado a fogo. Então, vamos guardando essas informações. Câncer, maternidade, acolhimento, olhar para dentro, né, o vínculo, as raízes, um signo receptivo, um signo que fala da família, do clã. Coloquei um slide lá na frente para a gente pensar nisso. Enquanto Marte é o eu, a defesa do eu individual, em Câncer a gente está falando do clã, da família, que são os assuntos onde as nossas ações estão permeando e tendem a permear no coletivo. Mais para frente, quando a gente vai falar dar só uma geralzinha nas casas para vocês, para cada um ele aciona uma área diferente. Eu costumo dizer assim, gente, um determinado trânsito tá no céu para todo mundo. Então vamos imaginar, tá chovendo para todo mundo, chuva, tá no céu, todo mundo tá recebendo essa chuva. Só que dependendo do seu mapa, você tá debaixo de um abrigo, você levou guarda-chuva, né? Eu dou sempre esse exemplo, você tem uma capa. Para o outro não, o outro saiu despreparado, não tem nenhum casaco e pegou uma chuva. Então a gente recebe o que está no céu, cada um de uma maneira diferente. Então a gente está falando desse acolhimento em Câncer, dessa interioridade, dessa ancestralidade, do vínculo, do afeto. No seu lado sombra, já que a gente coloca Marte vem trazer um desafio, a gente precisa olhar muito o lado sombra canceriano. O apego ao passado, a gente tem um contraste de velocidade. Os dois têm o ritmo cardinal, tá? Eu ia falar ritmo. Os dois são cardinais e, inclusive, estão no zodíaco natural em quadratura entre si, certo? Há um ângulo de 90 graus entre Áries e Câncer. Mas há uma velocidade em Marte, né? A vontade de fazer, de agir. E Câncer tem um apego ao passado, tem um apego porque os vínculos são muito marcados, são a memória do vínculo, a flutuação emocional, Câncer regido pela Lua. Então a gente mergulha Marte, primeiro que a gente mergulha Marte em água, né? Ele costuma não estar muito à vontade nos signos de água, que a gente mergulha esse soldado numa água onde a ação muito rápida, natural para Marte, fica embebida nas emoções, no passado, o lado da fantasia, o lado da timidez, uma melancolia. O olhar, os vínculos, a gente está falando de um motor, Marte, que remexe às questões de vínculo, família, clã, pátria, os nossos, né, a reação e a ação para defender o que é nosso pedaço, o nosso núcleo, né, o nosso vínculo. Olha só, gente, Marte a gente tem uma ação para fora, né, uma força centrífuga, joga para fora as setas, né, vai numa velocidade de assertividade, um princípio altamente masculino. Em Câncer, a gente tem uma força centrípeta, que leva para dentro. Então, a gente tem esse movimento para dentro, um princípio mais feminino do zodíaco. Aí a gente tem outro contraste, percebem? Então, uma ação voltada para dentro. E como você pode usar isso no seu mapa e nesse ciclo agora? O que dá para mobilizar em termos de emoção, de fantasia, de apego ao passado?
falei no vídeo de Plutão, que voltou para Capricórnio, já que nós estamos falando do mesmo eixo, como aproveitar essa energia de Marte para ressignificar esses temas emocionais que já estão sendo tocados, né? Até pelo próprio retorno rapidinho de Plutão para Capricórnio. Que, aliás, muito, muito legal. Obrigada pelos comentários todos de vocês que comentaram ali no vídeo, porque é um vídeo que eu sei que mobiliza, né? A gente está falando com as profundezas ali de Plutão. Mas então aqui, Marte e Câncer, a gente tem esse movimento diferente. Como é que a gente vai para fora e para dentro ao mesmo tempo? Como é que a gente usa essa energia de assertividade para mobilizar temas emocionais? E aí o perigo, né? Vamos falar lá na frente, da gente estar com esse instinto partindo do emocional, sem passar pela razão. Esse é um cuidado que a gente tem que ter nesse período, de estar no instinto à flor da pele, e a gente sabe que a emoção toma frente, não dá tempo da gente pensar. Então, para a gente estar com isso o mais consciente possível. Eu achei essa imagem, sempre procurando imagens aqui para vocês, e eu achei interessante, me veio essa coisa do para dentro meio marciano ali, essa explosão com esse tom vermelho, de como a gente mescla essas duas coisas de uma forma construtiva, aproveitar o ressignificado, tirar coisas que estavam paradas, né? Usar essa energia de enfrentamento de Marte para que a gente tenha coragem, para que a gente possa... A coragem, acho que é muito legal a gente pensar nisso, né? Coragem significa coração, mais agir com o coração. Como essa coragem marciana pode trazer a gente nessa conexão com o coração, que aliás é regido por Leão, para onde Marte vai depois. E eu ouvi uma frase, eu tento trazer o máximo possível nos vídeos, que a mente nossa é dupla, né, gente? Ela é dividida, mas o coração é um só, é único. Como a gente pode, então, mobilizar isso de uma forma frutífera, de uma forma produtiva, essa passagem? Então, a gente está falando desses contrastes. O Marte é mais fogo, o Câncer é água, energias diferentes. A gente tem uma secura, né, uma assertividade, talvez uma inflexibilidade em fogo. E nós temos na água a união, né, a mescla, o úmido, o componente úmido, a qualidade primitiva, úmida, junta as coisas. Então aqui nós temos esse contraste e um contraste de elementos. São elementos antitéticos, né, que na hora de se misturarem a gente precisa entrar em contato com essa afirmação do eu, fogo, reconhecimento, brilho, Marte, que se coloca, e a água que vai para o lado introspectivo, e na natureza nós temos aí esse contraste da água apagar o fogo e do fogo ferver a água. Então, é justamente isso. Como que a gente não... Essa ideia da água fervendo é interessante para a gente pensar em Marte. A ação da fervura, ou cuidarmos para que a ação não seja na fervura emocional, sem passar por um componente de balanço, né, de ponderação, um componente aí libriano, né, que é um outro signo cardial aí para a gente pensar. O individual, como eu falei, Marte, o clã, a família, Câncer. Então, a nossa mobilização em torno desses assuntos. Assertividade versus interioridade. E versus, entre aspas, né? Acho que o nosso papel aqui é como a gente junta essas coisas, como a gente une as coisas que estão contrastando, ou como a gente usa o contraste para ver melhor a tal ideia de uma tinta escura numa tinta branca, a gente vê ali o contraste e como é que a gente fica com esse e nessas situações, né? Não ou. O e, como a gente junta as coisas. Trouxe aqui, eu estava fazendo uma pesquisa aqui para esse vídeo e trouxe duas referências aqui para vocês que eu acho interessante. Bom, primeiro a Kathleen Burt, cadê meu livro? Acho que não estou conseguindo ver, acho que é Burt. Burt, B-U-R-T. Ela... Maravilhoso esse livro, a propósito. Me contem se vocês têm, recomendo muito.
Ela fala dos 12 signos de uma forma simbólica, arquetípica, mítica, muito bacana. E ela cita no capítulo de Câncer, ela cita Jung, né, nos símbolos da transformação, que ele comenta sobre essa palavra muito canceriana. Ele cita em inglês, em alemão, no português não faz tanto sentido para nós, mas acho que fica a mensagem no ser compreendido, que é essa questão canceriana, né, no inglês understand, que você se coloca abaixo, você dá um suporte, o compreender. Aí ele coloca a palavra em alemão, os alemães aí de plantão me expliquem como pronuncia isso, mas que quer dizer segurar com as mãos e agarrar firme os braços, que é um trabalho maternal, que é um trabalho do câncer, né? Então essa compreensão, e Câncer transita por essa compreensão do que do abandono, do desamparo. Então essa ação voltada para os que sofrem, né? Essa questão canceriana de não suportar o desamparo. Então tem um radar para as questões de desamparo, para as questões emocionais muito forte, como essa compreensão, quando a gente busca ser compreendido, é esse colo, né? No fundo, traduzindo tudo isso aqui, a gente está falando de colo. Então a gente está com esse Marte nessa disposição canceriana. E o Dani Rudyard, no tríptico astrológico, que é outra pérola, ele coloca tríptico, né, de 3 partes, onde ele fala signos, casas e planetas. A estrada iluminada, quando ele fala dos planetas, as estações planetárias no caminho da estrela, ele coloca a estação de Marte como a reenergização. Então, a área de experiência onde você está vivendo, os planetas que estão tocando esse Marte agora, é sempre esse processo de reenergizar. Gostei muito dessa palavra. E nos 12 dons, que fala dos signos, o conhecer o seu lugar, né? Esse lugar do íntimo, esse lugar do Câncer, análogo à casa 4, que é a base do mapa, né? O sol da meia-noite, ali na introspecção, a gente conheceu o nosso lugar, muito profundo o lugar do Câncer. Então a gente está mobilizando Marte, reenergizando esses conteúdos cancerianos. Temas Marte em Câncer. Então a gente pode estar mais latente coletivamente por arquétipo Câncer, tá, gente? Para todos nós. Família, base, pátria, noção de base, de raiz, ancestralidade, o feminino e suas figuras femininas, a função da ação tocando emoções, mágoas, o passado. Lembrando uma coisa importante, Marte é a nossa expressão da raiva, como lidar com a raiva. A expressão da raiva ela é perigosa, né? Porque a raiva, a expressão dela nunca termina bem. E isso eu me alinho muito com o budismo que fala disso, né? Que a raiva não é sempre um mau companheiro. E a gente tem essa sensação de que eu pus a raiva para fora, estou me sentindo melhor. Não, a gente não está se sentindo melhor, a gente está se sentindo melhor porque a gente não está mais com ela, porque a presença da raiva é uma companhia muito ruim. E em Câncer a gente tem uma expressão dela ligada com temas que estão ali, que ficaram, né? Que ficaram num lugar profundo, certo? E esse bateu, levou de Marte, que em Áries é aquela coisa espontânea, sabe? Ponte agudo, que vai, chegou, foi. Em Câncer ele vai mobilizar os temas que estão muito mais profundos. Decisões baseadas no emocional, ou mobilizar culpa, o movimento para assuntos emocionais como um todo. São temas que a gente pode estar vendo no ar, né? Eu coloquei aqui o mapa do Brasil, gente, para a gente olhar, só para vocês localizarem, para dar um exemplo de um mapa onde vocês têm a área de Câncer, né? Aqui no Brasil, a gente está falando de uma casa 5 que está acionada e depois a casa 6, certo? E o que aciona no seu mapa? No Brasil, a gente está falando de uma casa 5 que está oposta a uma casa de Senado, Parlamento, casa 11. Tem esse movimento importante de um Marte meses ali acionando casa 11 para o mapa do Brasil. O que aciona no seu? Como que está isso? Estados Unidos, falei lá no Plutão em Aquário. O Marte aqui em Câncer
meses a fio, pega a eleição americana, e na eleição americana, gente, nós estamos falando exatamente da oposição entre Marte e Plutão. Aqui, tá? 3 de novembro. Então, tem vídeo aqui no canal discorrendo sobre esse ciclo Marte e Plutão, já que eles estão acionados agora no mesmo eixo Câncer e Capricórnio. Interessante a gente pensar nessas datas, certo? E temos aqui também um sextil, né? Quando, olha só, lá, mas é lá só para 25. A gente pegar essas datas de sextil desse ciclo para aproveitar. Mas não vamos confundir aqui, que eu pulei muito para frente aqui. Eu só queria citar esse movimento aqui de novembro, que é a oposição, certo? Então, onde que está isso no seu mapa? Opa, peraí, vamos voltar aqui. Esse eixo Câncer e Capricórnio acionado. Vamos falar um pouquinho de casas, pessoal? A gente tem essas 12 casas. Veja no seu mapa, primeiro os planetas, né, que funções está pegando, e as áreas que está mexendo em Câncer, que é a área que você tem Câncer, para ver onde está esse estímulo, onde está movimentando. Então, é uma área de identidade, as casas de fogo. É a casa 1, querendo mobilizar aparência, comportamento, forma de agir. Se está pegando casa 1, mexe com o eixo, casa 1 e 7, que é relacionamento. Como que está isso mobilizando para você? Casa 1, lembra que é angular, tá, gente? Então, pega parceria, pega trabalho. Marte é um planeta de independência, então pode ter dificuldade com autoridade. Nós estamos falando de uma casa de autoconfiança, criatividade, filhos, que é a casa 5, que é a casa dos talentos, que você pode mobilizar aí processos autorais, filhos que estão aí com uma rotina mais agitada. O que está mobilizando para você? É uma área de romance, né? É uma área de reconhecer os talentos, de reconhecer o que faz bem, de diversão, de hobby. Então, Marte está acionando aí para você. Vamos lembrar que essa área onde você tem Câncer já é uma área sensível, é uma área onde você precisa de vínculo, de acolhimento. Essa área de experiência transita com a energia de Câncer e agora está acionada pelo estímulo marciano, certo? É uma casa 9, que é a casa de fogo mais elevada, o eu elevado, crenças, filosofias, está buscando estudar, a vida acadêmica, pensando em viajar, fazer um outro curso, abrir horizontes, está inquieto com relação à busca acadêmica, publicações, divulgações. Me conta aqui como que é isso para você. Nós estamos falando de uma área de terra, o triângulo de terra, casa 2, 6 e 10, por exemplo. Se for casa 2, a gente está falando de um mundo prático, material, recursos, buscando outras formas de ganhar, de cobrar, está mobilizando ali aquela área de experiência, meios, né, o como gasta, o como guarda, está mobilizando essa área, o como gasta, porque aqui a gente tem em Marte a questão do impulso, a gente tem em Marte a questão da impulsividade para fazer as coisas, e aqui é um impulso talvez para gastar, muito provavelmente, ou impulso de guardar, tomara, depende do seu mapa, depende da sua composição. É uma área de rotina do dia a dia, casa 6, onde você está mobilizando a sua rotina, repensando formas de trabalho, repensando o trabalho cotidiano. Como a gente está falando de Marte, que é, em última instância, o guerreiro, o briguento, aqui é uma área de colegas de trabalho, dos seus pares. Então, aí o cuidado com as disputas, com as competições, com os prestadores de serviço, onde a rotina pode estar mobilizada e querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, casa 6 tem isso. A casa de carreira, meta, profissão, ambição, o que está mobilizando ali? Carreira, liderança, chefias, questões de autoridade também podem estar ali, por ser esse triângulo, né? Por a gente estar falando dessa rebeldia, desse impulso de independência marciano, como eu falei aqui para casa 1, acionando uma área de carreira, de meta, de fama, de reputação, certo? As casas de ar, 3, 7, 11, então é uma casa 3, comunicação, meio social, irmãos, que está mobilizando mobilidade, querendo viajar mais, estudar, aprender, a questão da linguagem, da divulgação, está aí mobilizando rede social, a sua parte de divulgação de alguma maneira.
Fica de olho nessa passagem. Casa 7, o outro, as relações, sociedade, relacionamentos. Então aqui a gente está falando do outro, né, das parcerias, das associações. Então aqui a gente tem esse lado, tanto o parceiro, a parceira pode estar mais agitado, pode a gente ter uma questão de mais conflito, mais embate, mobilizando essa área, com mais energia para mobilizar essa área. Lembra lá das espirais de desenvolvimento aqui. Então, há uma busca do espaço individual, Marte, numa casa de parceria, associação, casamento. Casa 11, grupos, amigos, tribos, comunidade. Aqui a gente está falando dos grupos, dos amigos, dos projetos futuros sendo mobilizados. Então, talvez pensando em projetos para amanhã, projetos futuros. De novo, os embates marcianos e a disputa em áreas relacionais, em grupos, em amigos, alguma disputa, algum impasse ali envolvendo amigos. Me conta que eu adoro saber esse bate aí com o mapa de vocês. E lembrando se você tem os planetas que tem nessas áreas, nessas casas. Aqui, pessoal, essa pincelada que eu tô dando é mais para ajudar vocês a pensarem, porque o mapa em si nada vai substituir o seu mapa individual. Aqui é para você estar sintonizado com o tipo de energia. E, finalmente, as casas de água, que são as casas de alma, as casas emocionais. A casa 4, análoga a câncer, a casa análoga ao signo de câncer. Interioridade, família, doméstico. Aqui a gente está falando, provavelmente, do ascendente Áries, que tem a casa 4 ali em câncer, que é o núcleo. Já tem o câncer na casa de câncer, né? Que é o núcleo, o vínculo. O Marte está acionando ali temas familiares, temas ligados a bens imóveis. Sempre pensar na questão de disputa quando a gente está falando de Marte. É um planeta ligado à competição. Então a gente olhar isso com carinho nesse lugar de base, de doméstico. Casa 4 também é bens imóveis. Então está querendo comprar, vender, reformar, mobilizar isso de alguma maneira. Transformação profunda, e lembrando, claro, casa 4, interioridade, emocional, como lida com o emocional, então isso está mobilizado ali. Casa 8, a casa da transformação profunda, fim e recomeço, morte e renascimento, regeneração, sexualidade, o dinheiro compartilhado. Marte ali traz um estímulo, é uma área de dinheiro, de recursos, os recursos que são mais flutuantes, o dinheiro que você tem junto com alguém, o dinheiro de um bônus, alguma coisa assim. É uma questão é uma área de partilha de bens. Então, veja que assuntos de 8, veja aí nesse quadradinho de dicas, que assuntos de 8 está mais mobilizado. Marte é um planeta de disputa, é um planeta de sexualidade, na casa da sexualidade. Então, veja como isso está mobilizando aí para você. Me conta aqui. E sempre esse tom de a gente olhar a ação, a energia e driblar as disputas e o embate, certo? Casa 12, finalmente, o final do zodíaco, né, o inconsciente, o que nos ultrapassa. Aqui a gente tem a pegadinha, né, de um planeta de ação e de independência numa casa onde a gente tem que deixar a vida levar, onde há uma fé no inconsciente, no universo, né, no imponderável. Aqui é a paciência e talvez uma ótima oportunidade de colocar essa ação para assuntos espirituais, para ir fazer sua yoga, meditar. Aqui pode ter mais sonho, como ele mobiliza, aciona, mexe, anotar os seus sonhos. Também está ligado, essas casas de alma estão ligadas ao passado, estão ligadas a memórias profundas. Então, entender como isso é acionado, o que está vindo aí na sua vida com relação a isso, e aproveitar esse ciclo de 12 para interioridades, talvez querendo ficar mais quietinho no seu canto, né, em acolhimento ali. Por isso essa tônica de meditação, de pisar na grama, aproveitar a casa 12 com Marte ali, nesse sentido, o melhor sentido zen possível de casa 12. Pessoal, me conta como isso chega para você. Eu não coloquei, pulei um slide aqui para vocês. Reflexões para esse ciclo. Então, em geral, para a gente fechar aqui, vocês poderem pensar em tudo que a gente falou.
Em geral, Câncer há uma forte tendência ao impulso emocional, Marte, impulso emocional, Câncer. Identifique a área onde você tem Câncer e me conta qual é essa área. Observe o movimento. Gente, aqui ajuda a gente a pensar, mas nunca tirem o fator observação, não vejam a astrologia de fora para dentro, vejam de dentro para fora. Observe o que a vida está colocando, o que a vida está trazendo. Movimento é vida, Marte é vida, aproveite para gerar vida, movimento, enfrentamento. Vai lá de novo no slide do lado luz de Marte, coragem, agir com o coração, movimentar, energia, disposição, ânimo para geração de coisas. Marte gera, rege o primeiro signo do zodíaco, faz nascer, use essa energia por aí. Se for relacional, eu já falei, já toquei isso, vigie o comportamento, né? Porque aí a gente está falando das áreas relacionais, e aí não só 3, 7, 10, né, gente? A casa 1 é a forma de se comportar, a casa 10 você está lidando com autoridade, na casa 4 você está lidando com os seus, que são todas as pessoas que você ama. Então, cuidado com as disputas, com os pontiagudos, gerencie a inquietude. Marte move, liga o motorzinho ali naquela área, então há uma inquietude de movimento, aproveita essa inquietude para o lado de coragem, e o que eu comentei de gerenciar a inquietude, gerenciar a ansiedade no final das contas, porque também é um planeta de ansiedade, porque é rápido, veloz. Observar se essa energia emocional pode te ajudar a resolver temas que estavam parados, sem vigor, ali aquela mágoa cristalizada, o que isso pode, essa passagem, num movimento de retrogradação, as datas de retrogradação, que ali faz a gente pensar. Vou voltar já para as datas para a gente pensar aqui juntos. Veja os planetas que você tem em Câncer e Leão, que vai passar, né? E os signos cardeais agora nesse momento de Câncer, que aciona, se você tem planetas fortes em Áries, Libra e Capricórnio também, esse ciclo aciona essa cruz do seu mapa nos signos cardeais, certo? Vamos voltar lá para a data das retrogradações, vamos fechar com isso aqui. Fechar com isso aqui, né? Mas a gente pensar no período de retrogradação, início da retrogradação 6 de dezembro e o final 23 de fevereiro. Então é um período aí de repensar as ações, e esse ingresso aqui tá dando pra gente os spoilers das áreas que estão aí sendo mexidas, certo? Vamos terminar por aqui, ó, que eu queria que vocês ficassem com essa energia da espiral, com Marte como é ação, movimento, que a gente faça uma grande espiral maravilhosa nessa passagem de Marte por Câncer. Me conta o que veio para você, me conta onde você tem, me conta o que está acontecendo. Eu adoro saber os babados da vida de vocês. Agradecendo você que dá o like, que compartilha, que se inscreve no canal, que divide com seus amigos. Eu sou muito grata. Se você está chegando até aqui ouvindo isso, porque quem já foi no vídeo já foi, então eu não quero perder tempo no início do vídeo, mas no final eu posso agradecer a você. Primeiro que ficou até aqui, segundo que é a galera raiz, e a sua escuta, o seu tempo é muito precioso para mim. Eu estou sempre muito honrada, eu leio todos os comentários, nem sempre consigo responder, mas um a um eu leio, reflito, sinto os movimentos de vocês, abraço vocês de longe. Eu sei que os processos não são fáceis e a astrologia é um radar, é uma visão macro. Eu tento fazer aqui o meu melhor para ajudar vocês nesse caminho, para me ajudar, porque eu sou a minha principal cliente, mas desejar sempre que esse ciclo seja em formato de espiral para você e agradecer muito a sua audiência. Beijo enorme, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!